Olá, tudo bem? Meu nome é Márcio Mastrello e a pedido de algumas pessoas que me acompanham no vídeo, eu vou começar a publicar, pelo menos periodicamente, não todo dia, óbvio, mas periodicamente, algumas opiniões de alguns livros. Aí teve pessoas que me acompanham nesse canal, pediram para eu falar desse livro, Estação Carandiru, do Drauzio Varela. Bom, eu li o livro, tá? Essa edição que eu estou mostrando para vocês foi concluída em 1999 e em 2003 foi lançado o filme desse livro. Acho que todos vocês já conhecem, né? Pois bem, o que eu percebi nesse livro? É, o Drauzio Varela, o autor do livro, é, pegou depoimentos dos preços o qual ele atendia como médico, tá? Que Drauzio Varela é médico, pelo menos na data dessa gravação, que a gente está em maio de 2026, pelo menos até hoje ele está vivo. E só para contextualizar, para aquele que não conhece o Carandiru, para aquele que não for daqui do estado de São Paulo, se for fora do país, daqui do Brasil. No Carandiru, o Carandiru é um bairro do município de São Paulo. E lá aplicava um presídio estadual. E lá se concentrava vários criminosos de alta periculosidade, aqui no estado de São Paulo. E nesse livro, o Drauzio Varela fala sobre a experiência que ele teve no atendimento médico que ele realizava nesse presídio. E a gente pode perceber, tanto no filme como no próprio livro dele, que, que essa estação Carandiru, óbvio, que era esse presídio, era tenso, até demais. Mas o que eu percebo que que o Drauzio Varela tanto, pegou muito leve, referente como que é o presídio lá que foi no Carandiru. Por quê? Porque ele colocou nesse livro o depoimento dos preços, né? Que ele atendia. A estação Carandiru, a estação Carandiru é o nome do livro. O presídio lá no Carandiru foi inaugurado na década de 1920. Só que teve um porém. Em 1992, eu lembro que teve uma rebelião nesse presídio. Que teve que vir a tropa de choque. É, foi uma carnificina, né, nessa rebelião. E dá para imaginar como que foi essa rebelião que aconteceu em 1992. Por quê? Para ter uma ideia, no livro e no filme, a gente percebe o seguinte: uma pessoa que era presa para o Carandiru, a o próprio presidiário tinha que procurar a sua cela. E muitas vezes era expulso, porque a gente já está acostumado assim, de quando uma pessoa é presa, ou um crime qualquer, o Estado que coloca numa cela,
Falou, é aqui que você vai ficar, lá não. Olha, se vira. Então, por aí, a gente percebe que que foi pensado esse presídio. O motivo qualquer, em 1992, teve essa rebelião. Foi tão forte essa rebelião, segundo o livro, segundo a história também, né? Que eu lembro dessa rebelião, que eu nasci em 1978, eu era adolescente na época. Teve massacre mesmo, com a tropa de choque da Polícia Militar daqui de São Paulo. Foi tão feia a coisa que 10 anos depois, em 2002, esse presídio foi desativado, tá? Esse presídio ficava em frente da estação do metrô Carandiru. Por isso o nome do livro Estação Carandiru, porque esse presídio ficava em frente da estação do metrô, se não me engano, a linha sul do metrô de São Paulo ficava em frente. E em 2012 foi desativado, tá? Esse presídio, lógico que nessa versão desse livro que eu li, que eu estou passando para vocês, que vai estar na descrição desse vídeo, que lógico que não fala sobre a desativação do Carandiru, porque ele concluiu em 1999 e foi desativado em 2002. Mas ele fala do massacre que teve em 1992. O problema da, do presídio do Carandiru, de acordo com esse livro, a pessoa entrava na criminalidade e a própria condição do presídio, a pessoa saia pior pelas condições. Infelizmente, aqui no Brasil, quando alguém é preso, por um motivo qualquer, o Estado não dá muitas condições para essa pessoa privativa de liberdade de se desenvolver. Muitos não têm nem o ensino fundamental completo. E já vi relato de gente ser presa por roubar bolacha ou algum mantimento alimentício, por estar passando fome e não ter dinheiro para comprar. E vai preso. E o Estado não está condições para que ela estude, se desenvolva. Óbvio que se a educação fosse na prática de direito de todos, o Estado deveria investir e também na educação profissional, né? Para as pessoas não saírem piores do que entrou. Isso é uma crítica minha. Mas, assim, se não me engano, eu tinha uns 14 anos de idade quando teve a rebelião. E 24 anos quando foi desativado. Pessoalmente, eu nunca cheguei a ver fisicamente esse presídio. Mas pelos contexto histórico que, que é mencionado, deve ser horrível. Uma coisa que eu gostei quando foi desativado aquele presídio do Carandiru. Quando foi desativado, o governo do estado implodiu o prédio. E hoje, onde era o presídio, é uma praça pública e tem uma biblioteca pública do estado de São Paulo, que é a Biblioteca Carandiru.
né? Isso que eu gostei. Porque só desativar e deixar o preço abandonado também é horrível. O governo em 2002, o governo desativou, implodiu, construiu uma praça e uma biblioteca e um centro cultural, onde era esse presídio. Hoje ainda está funcionando essa biblioteca. E, inclusive, eu sou sócio dessa biblioteca e tem atividades culturais, tem sala de leitura, empréstimo de livro. A pessoa pode ficar 30 dias com livro emprestado. É maravilhoso essa biblioteca. Isso que eu gostei muito. E essa biblioteca funciona até hoje. A gente está em março de 2026, tá? Mas enfim, eu pretendo mais para frente de focar com os livros, a comentário de livros. E se alguém. A minha intenção é conversar, de focar livros, mas agora, sobre literatura brasileira também, como Vidas Secas, Éramos Seis, que os livros de literatura que envolve literatura e um pouco de história também. E se alguém tiver alguma sugestão de livro que a gente pode conversar, deixa aqui nos comentários desse vídeo sugestões para futuros vídeos de comentário de livro, tá? Deixa aqui nos comentários que a gente pode é, que eu posso ter para ter alguma ideia de quais livros se vocês querem. E se alguém quiser também comentar alguma coisa para mim no particular, na descrição do livro, do vídeo também, eu vou deixar na descrição, além das referências desse livro que eu mostrei para vocês, eu vou deixar o meu correio eletrônico, meu e-mail, para aquele que quiser mandar uma mensagem assim no particular. Falar, olha, Márcio, não gostei da exposição, eu queria isso, aí a gente pode conversar também, tá bom? Até breve.